A Paz Salvador, há 55 anos, espalhando esperança e vivendo a inclusão. Missão: prevenir, cuidar, promover a inclusão e defesa dos direitos das pessoas com deficiência intelectual do nascer ao envelhecer. Visão: ser a referência em assistência social, educação e saúde para pessoas com deficiência intelectual na Bahia. Valores: respeito à diversidade, parceria com confiança, coerência entre o que diz e o que faz, excelência no que faz, inovar para crescer, senso de equipe e comprometimento. Então, pessoal, hoje eu vou falar sobre doença falciforme, tá? Eu me chamo Rafael, sou enfermeiro aqui da instituição e vamos compartilhar um pouco de conhecimento hoje a respeito da doença falciforme. Bom, a doença falciforme é a doença genética e hereditária mais predominante no Brasil e no mundo. Caracteriza-se pela alteração dos glóbulos vermelhos do sangue, ou seja, hemácias, também conhecidos como eritrócitos. Estas células elas são arredondadas, têm um formato discoide, e nas pessoas com doença falciforme, em condições adversas, por exemplo, como no frio, no caso de desidratação ou estresse, assume um formato de foice, um formato de meia-lua, o que dificulta a circulação e a chegada do oxigênio aos tecidos, desencadeando uma série de sinais e sintomas como dor crônica, infecções e icterícia. Esse conceito é um conceito do Ministério da Saúde que eu trouxe aqui para vocês. Estas células, as hemácias, adotam um formato característico de foice, daí o nome falciforme, como eu falei anteriormente. Elas têm sua membrana alterada e rompem-se mais facilmente, causando o que nós conhecemos como anemia. A hemoglobina, que é essa proteína que está presente dentro das hemácias, elas transportam o oxigênio e dão a coloração vermelha dos glóbulos vermelhos. É essencial para a saúde de todos os órgãos do corpo, tá? E é uma condição muito comum na população negra. No Brasil, isso representa 8% dessa população, mas devido à intensa miscigenação histórica, ela também é observada em pessoas da cor branca ou parda. Aqui ao lado eu trouxe uma imagem de uma hemoglobina para a gente conhecer um pouco mais e suas estruturas internas, tá certo? Bom, e o que é a hemoglobina? A hemoglobina nada mais é do que uma proteína presente dentro da estrutura dessa hemácia, tá? E é uma substância presente nos glóbulos vermelhos, como eu falei, e tem a função extremamente importante de transportar os gases. Ou seja, um desses gases extremamente importante no nosso dia a dia é o oxigênio. A hemoglobina padrão, determinada na literatura, é conhecida como HbA, hemoglobina A, tá certo? Em indivíduos saudáveis, rígidos, e tem a presença dessas duas hemoglobinas, A, tá certo? Já que ele herda do lado da mãe e do lado do pai, tá? As hemoglobinas variantes padrão, nós temos aqui como a hemoglobina S e a hemoglobina C, que são as mais conhecidas, e eu vou falar mais à frente. Então, nós temos a hemoglobina FSS ou HBSS, também conhecida como anemia falciforme, a forma clássica da doença. Nós temos a HBFSC ou HBSC, que é a chamada doença falciforme, tá bom? Nós temos a forma SD, logo abaixo, e a S-beta-talassemia, dentre outras, tá? Só chamando a atenção que a F, que está aí entre a palavra HB, que simboliza a hemoglobina, é a hemoglobina fetal, tá? Então, em crianças, em bebês recém-nascidos, essa hemoglobina F é muito presente. E o que podemos notar? A ausência da hemoglobina A, que é a hemoglobina normal, tá? E sempre a presença da hemoglobina S. O que é o traço da hemoglobina? Podemos dizer que uma pessoa que tem o traço, quando ela tem a hemoglobina A e uma variante dessa outra hemoglobina, tá? Então, por exemplo, logo abaixo aqui eu tenho traço da hemoglobina S, eu vou ter uma hemoglobina A em maior quantidade, que está ali na cor azul, e eu vou ter a hemoglobina S, que é a hemoglobina alterada. No traço da hemoglobina C, eu vou ter a hemoglobina A e a hemoglobina C também. No traço da hemoglobina D, a mesma lógica, mais hemoglobina A do que a D. Lembrando, pessoal, que o traço não é doença, tá certo? O indivíduo que tem o traço falciforme, ele é um indivíduo saudável, não precisa fazer tratamento, nem nenhum tipo de acompanhamento, tá?
Lembrando que ele vai ter sempre uma quantidade maior da hemoglobina A, que é a hemoglobina normal, do que a hemoglobina com alteração. Ao lado eu trago aqui um quadro para mostrar uma representação de indivíduos que têm o traço, né, no traço da hemoglobina S, a porcentagem ou a chance de nascer a criança com a doença falciforme, que nós temos ali representado como 25%. Tá joia? Temos também a doença da hemoglobina C, ou também conhecida como hemoglobinopatia C. É uma hemoglobinopatia? Sim, né? Porque ela leva um tipo de alteração para esse paciente. É doença falciforme? Não. Por quê? Porque esse indivíduo não tem hemoglobina S. Então, se não tem hemoglobina S, não é a doença falciforme. Na nomenclatura, nós chamamos também de HBCC. O quadro clínico é um quadro clínico leve, é uma anemia hemolítica, mas não tem falcização. Portanto, não precisa de acompanhamento, um acompanhamento mais frequente com um especialista hematologista. Aqui eu trago uma imagem de uma hemácia num processo de falcização, do lado, né, de um lado, e do outro, uma hemácia normal, com sua estrutura conservada. Logo em seguida, nós temos um exemplo, né, de um processo de vaso-oclusão, ou seja, de um engarrafamento dessas hemácias num vaso sanguíneo, como está representado nessa figura, mostrando esse engarrafamento, né, impedindo o fluxo desse sangue de passar. Então, a hemácia falcizada, ela tem facilidade de se ligar com a outra hemácia falcizada também, por conta do seu formato, e por conta disso acaba impedindo a circulação desse sangue, causando o processo de vaso-oclusão. Bom, temos aqui os sinais e sintomas de alerta. Nós temos aqui a piora da palidez, nos casos do paciente com a doença falciforme, atividade diminuída, ou seja, aquela criança, aquele paciente que está mais quietinho, que está pouco responsivo, né? Febre, na maioria dos casos é um sinal de alerta importante, e saber identificar o que é a febre, qual é a temperatura da febre, tá? Dor abdominal, que é muito frequente em pessoas com doença falciforme, dor torácica, falta de ar, tá? O que nós conhecemos também nas unidades como dispneia, gemência, principalmente em bebês recém-nascidos ou bebês pouco menos de um ano, tá? Isso é muito comum. Sinais neurológicos, no caso do AVC, tá? Então é importante o profissional de saúde saber identificar esses sinais em relação aos pacientes, às pessoas com doença falciforme. Aumento do baço, né? Então toda avaliação clínica é super importante avaliar esse órgão, tá? Para identificar se ele está num tamanho normal ou aceitável. E o priapismo, que é uma alteração comum nos meninos, né? A ereção do pênis involuntária, e que gera muito desconforto, né? Vergonha, principalmente em crianças que estão em fase escolar. Bom, chamando a atenção aqui para a crise álgica, né, que é a crise de dor, são os fatores abaixo elencados, né? Então, a exposição ao frio, infecções, a desidratação, a hipóxia, que é a diminuição do fornecimento de oxigênio nos tecidos, estresse físico ou emocional, todos esses fatores podem desencadear uma crise álgica, né? Principal causa de atendimento na urgência e na emergência e também nas internações, chamando a atenção para a dactilite em lactentes, pode ser a primeira manifestação da doença, inclusive, tá? Eu vou mostrar mais à frente sobre a dactilite. A correção da desidratação ou manutenção da hidratação é extremamente importante para o controle dessa crise álgica. Analgesia de horário e não só se necessário. Então, assim, sempre importante perguntar a esse paciente, essa pessoa com doença falciforme, qual a dor que ela está sentindo, qual a intensidade, e a partir disso, dessas avaliações de escala de dor, fazer a programação desse analgésico, tá? Se vai ser de 4 em 4 horas, se vai ser de 6 em 6 horas, qual é o tipo de analgésico que eu posso utilizar para esse paciente, né? E utilizar outras formas de analgesia. Repouso, calor local, massagem, terapias cognitivas também são importantes para a avaliação da crise álgica. E por último, não menos importante, o uso de opioides na emergência deve ser considerado. Bom, aqui está um exemplo da dactilite, que é uma alteração nas mãos, né, nos membros do paciente, da criança, em que, como está mostrando aí a imagem, fica parecendo fica bem edemaciado os dedinhos,
e bem num formato específico, né, característico da alteração. Chamando a atenção também aqui para as infecções, então elas acontecem devido à baixa imunidade, por asplenia funcional, ou seja, quando esse indivíduo, essa pessoa não tem mais o baço, que é um órgão importante na produção e no controle dos leucócitos, das células de defesa, né? Como nós chamamos para as mães, né? Os soldadinhos de defesa dessa criança, eles foram prejudicados nesse momento, né? Então, esse paciente ele vai ter uma baixa imunidade por conta desse processo. Germes encapsulados, como pneumonia, a síndrome torácica aguda, a meningite, que causa essas alterações, a salmonela, causando osteomielite, parvovírus o B19, no caso das crises aplástica, potencial de evolução para choque séptico e óbito, isso principalmente pacientes que dão entrada nas emergências. Esse quadro ele pode evoluir para um choque séptico se não tiver um manejo adequado e logo em seguida a óbito. E como eu falei anteriormente, pessoal, em 24 horas, se uma medida for de temperatura maior ou igual a 38,5 ou duas medidas maior ou igual a temperatura que 37,8, procurar a emergência, certo? Então é importante essa família entender e identificar o que é uma temperatura normal para essa criança e o que é a febre, tá certo? Então, temperatura maior que igual a 37,8, realizar o medicamento e imediatamente procurar a unidade de emergência. Como é feito o diagnóstico da doença falciforme? Então, o diagnóstico é feito por meio do teste do pezinho, inicialmente, né, conhecido também como triagem neonatal. O ideal, como preconiza o Ministério da Saúde, é que esse exame seja feito entre o terceiro e o quinto dia de vida. Tá? É claro que pode ser feito em outro momento, mas o preconizado ideal é entre o terceiro e o quinto dia de vida. Outras faixas de idade, ou seja, crianças maiores, fazem o exame de eletroforese de hemoglobina, que é um exame muito importante para o diagnóstico da doença falciforme, onde ele vai quantificar a quantidade das hemoglobinas A e as hemoglobinas variantes para determinar o diagnóstico. Sobre o tratamento ele é feito com a profilaxia da penicilina, esse antibiótico muito utilizado nas unidades de saúde, na urgência e na emergência. Esse paciente ele precisa utilizar a partir do terceiro mês de vida, como é preconizado pelo protocolo clínico de diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde. Esse medicamento ele é conhecido como PENV oral, que é a forma em xarope da penicilina, ou benzetacil, quando é a forma da penicilina benzatina, que é administrada por via intramuscular. A diferença basicamente é só a via de administração, uma é oral e a outra é intramuscular, mas o efeito é o mesmo, certo? O PENV oral vai ser utilizado de 12 em 12 horas e a penicilina benzatina, a benzetacil, uma dose a cada 21 dias. Importante a suplementação com ácido fólico, tá? Para estimular a produção de novas células vermelhas. As vacinas especiais, nós temos vacinas especiais como, por exemplo, a pneumo 23 e o reforço de algumas do calendário básico, né? Como, por exemplo, a da hepatite A, a da varicela, né? E outras mais. A educação em família, o reconhecimento de eventos agudos, né? A acentuação da anemia, icterícia, aumento do baço. Então, no momento do banho desse bebê, né? Pegar na barriguinha, no rebordo costal esquerdo, avaliar se esse baço ele já está mostrando uma pontinha ali, ou se ele está num tamanho adequado, normal, né? Para a criança. Avaliar as crises de dor, né? Cada família conhece quando essa criança está bem e quando essa criança ela já está apresentando um quadro diferente, né? Algum sintoma específico que ele já está apresentando. Então, a educação à família é extremamente importante. Segmento periódico para avaliação clínica, determinar a hemoglobina basal, que nada mais é do que a hemoglobina média. Todos nós temos uma hemoglobina basal, é importante a gente conhecer, e principalmente essas crianças também. E as orientações gerais, tá? Evitar a suplementação de ferro desnecessária, porque esses pacientes eles têm a tendência de acumular no seu sangue o ferro, tá? Então, alimentos ricos em ferro podem prejudicar a saúde desses pacientes, tendo em vista que o ferro, para os pacientes com doença falciforme, ele tem uma dificuldade de ser eliminado e ele se acumula com mais facilidade no sangue, atingindo órgãos-alvo, né? Aqui está um esquema de alguns medicamentos que são muito comuns do tratamento das pessoas com doença falciforme, né?
tenalidipirona, paracetamol, diclofenaco de sódio, ácido acetilsalicílico, como nós conhecemos como AS, ibuprofeno, naproxeno, piroxicam, codeína, a morfina, que é um medicamento muito importante em caso de dor mais crônica, que esses pacientes eles atingem, né? Então é muito indicado para esses casos com critério médico. E por último o tramadol. Esse quadro ele especifica as dosagens, se for adulto ou criança, e a via de administração de acordo com o seu intervalo. Aqui eu trago uma tabela falando sobre a letalidade em crianças até 5 anos e gestantes. Bom, em crianças até 5 anos, sem os cuidados de saúde, ou seja, essa criança não faz nenhum tipo de cuidado, a chance dela ter um risco de letalidade é de 80%. E a vida média dela chega até 8 anos, né, conforme os dados aí levantados. Com o cuidado de saúde, isso você vê a diferença para 1,8%, ou seja, a chance dela ter qualquer complicação e vir a óbito é de 1,8%, a vida média desse indivíduo de 45 anos. Analisando as gestantes durante o parto, sem nenhum tipo de cuidado de saúde, né, lembrando que são pessoas com doença falciforme, a chance dela ter qualquer letalidade ou óbito é a de 50%. Já com cuidados de saúde, isso cai para 2%. Esses dados são da Organização Mundial de Saúde. Falar de doença falciforme é falar também da rede que cuida dessa pessoa, dessa criança, desse indivíduo. Não podemos deixar de falar sobre a nossa RAIS, a nossa rede de atenção à saúde, que dá todo o suporte, tanto na atenção primária, por meio da UBS, do PSF, quanto da rede de urgência e emergência, extremamente importante para esse suporte a essas pessoas, também a atenção especializada. Então, nós aqui da PAI estamos nessa conexão aí, como mostra a figura, além do que as outras unidades também. Então, os laboratórios, né, as unidades de imagem, né, a área de urgência e emergência, os hospitais, as UPAs e principalmente a atenção básica, que é a porta de entrada desse paciente, onde ele vai acabar frequentando tendo maior frequência no acesso a essas unidades. Trago aqui também alguns dados, tá? Esses dados são dados da nossa Fundação Hemoba, que é a Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia. Aqui eu trago por microrregião alguns municípios, certo? Destacando aqui o número de casos de pessoas com doença falciforme na Bahia. Então esses dados foram levantados no mês de maio do ano de 2023, em que estamos, e chamando a atenção aqui para a microrregião de Salvador, que possui a sua maior totalidade, com mais de 2.500 casos de doença falciforme. Logo atrás, o município de Feira de Santana, com 257 casos, Camaçari e Cruz das Almas. Então, tendo a totalidade de 5.066 pessoas com doença falciforme em acompanhamento na unidade da Hemoba. Separando esses dados, nós temos aqui por macro-região. Então, nós temos a macro centro-leste, centro-norte, extremo sul, leste, nordeste, norte, oeste e sudoeste. Chamando a atenção mais uma vez para a região leste, onde tem a maior concentração desse percentual de pessoas com doença falciforme, com mais de 60%. Tá, ok? Trago aqui também alguns serviços especializados que acompanham as pessoas com doença falciforme, aqui chamando a atenção para as crianças. Então nós temos a PAI, que é a Associação de Pais e Amigos Excepcionais, onde nós estamos, a PAI Salvador. Nós temos o Centro Estadual de Referência às Pessoas com Doença Falciforme, Rilza Valentim, que é uma unidade da Fundação Hemoba, que foi inaugurado no mês de março do ano de 2023 e que faz acompanhamento dessas pessoas. Temos a Fundação Hemoba, temos os multicentros de saúde que ficam aqui em Salvador, Multicentro de Saúde da Carlos Gomes e do Vale das Pedrinhas. Chama a atenção que esses multicentros acompanham apenas pessoas, munícipes aqui de Salvador, pessoas com doença falciforme. Tá? Em Lauro de Freitas, a Policlínica Nelson Barros, a Unifal, que fica em Camaçari, a SECAF em Alagoinhas, o Programa Municipal de Apoio à Pessoa com Doença Falciforme de Feira de Santana, que atende só munícipes de Feira de Santana, o ambulatório Centro de Saúde Luiz Eduardo Magalhães, localizado em Serrinha, o CERDOF, que é um serviço de referência de Itabuna, PRODOF,
aí está a sede de Ilhéus. E por último, o Centro de Saúde Leonide Aires, que fica na região oeste, em Barreiras. Bom, pessoal, a triagem neonatal, ela tem no seu escopo de exame a anemia falciforme e a pesquisa para outras hemoglobinopatias, chamando atenção aqui para esses dois exames, mas também nós temos outros exames também importantes que são triados, é possível fazer o diagnóstico por meio do teste do pezinho. Tem aqui imagens do nosso laboratório de triagens populacionais, né, onde faz análise de todo o material dos 417 municípios do estado da Bahia e da triagem pré-natal também. Então aqui eu trago algumas imagens do nosso laboratório. Tá aí a nossa equipe, um pouco dos nossos equipamentos, da estrutura física. A triagem neonatal e as especialidades do ambulatório, então nós temos pediatria, hematologia pediátrica, endocrinologia pediátrica, genética, nutrição, psicologia, odontologia, serviço social, enfermagem e a equipe administrativa que dá todo o nosso suporte, que são a equipe da recepção, tá? Mais algumas fotos do nosso ambulatório, que é um ambulatório de triagem neonatal e de doenças raras. Aqui estão os equipamentos do laboratório de análises clínicas. Mais alguns equipamentos. Bom, destaco aqui o PENV oral, que é a fenoximetilpenicilina potássica, onde acontece a dispensação parcial no nosso ambulatório, onde essas crianças fazem acompanhamento, tá? As crianças com doença falciforme. Então a PAI ela faz essa dispensação parcial, tá? Chamando a atenção, porque é de responsabilidade do município a dispensação total, ou seja, por todo o período que a criança tiver naquele território, deste medicamento. A hidroxiureia, nós fazemos apenas orientações a respeito do uso, né, em relação a orientações gerais a esse paciente, mas nós não dispensamos a hidroxiureia. Bom, dúvidas sobre a doença falciforme, são dúvidas que nós elencamos aqui para trazer. A pessoa com doença falciforme tem alguma restrição alimentar? Não, não tem restrição alimentar. Chamando a atenção apenas para o cuidado de alimentos ricos em ferro, né, que vai precisar existir um acompanhamento nutricional específico. Nós temos a nossa nutricionista, doutora Zeni, que faz um trabalho excelente com os nossos pacientes e dá toda a orientação a respeito do controle do ferro na dieta. A pessoa com doença falciforme pode praticar esportes? Pode praticar esportes, não tem problema, desde que seja avaliado a intensidade desse esporte para não causar uma fadiga excessiva, ok? O que se espera do desenvolvimento físico e intelectual? Bom, pessoal, a doença falciforme ela não causa alterações no desenvolvimento intelectual desses pacientes e nem físico. Alguns casos na literatura trazem realmente um quadro maior de magreza e de desenvolvimento mais lento em pessoas com doença falciforme, mas de um modo geral esse paciente ele vai desenvolver normalmente. Por que não está recomendado o uso de medicamentos que contenham ferro? Como eu falei anteriormente, são os medicamentos que têm ferro, né, em sua composição, ele precisa ter todo o acompanhamento, não só da equipe médica, mas da equipe de nutrição, para que não haja uma sobrecarga do ferro em sua dieta, né? A pessoa com doença falciforme pode ter filhos? Sim, pode ter filhos, certo? Sem nenhum problema. A única informação que nós passamos, e uma informação extremamente importante, é de qual a porcentagem, a probabilidade dessa criança nascer com a doença falciforme, no caso de um casal que tem o traço, né? O pai e a mãe têm traço, então eles precisam ter essa informação. Mas o planejamento reprodutivo, ele é de responsabilidade e de escolha da família. Nós, profissionais de saúde, não podemos interferir nisso. O traço falciforme, que nós já falamos aqui, mas que sempre traz dúvidas pelos profissionais de saúde, tá? Então, traço falciforme não é doença, não precisa fazer tratamento. O paciente com doença falciforme pode andar de avião? Sim, não tem problema. Há um tempo atrás, né, existiam algumas contraindicações para o uso do avião por conta da despressurização, mas a literatura já traz que não há nenhum tipo de problema, já que os aviões hoje têm a despressurização de forma regular, tá? Então não afeta esses pacientes. A doença falciforme pode virar leucemia? Não.
A doença falciforme não vira leucemia. A doença falciforme é uma doença genética, como eu coloquei aqui, e a leucemia é um tipo de sangue, é um tipo de câncer, né, que afeta a produção dessas células da medula. E então, assim, uma coisa é uma doença genética, outra coisa é um tipo de câncer. Então, elas não têm equivalência, tá? Então, a doença falciforme é uma coisa, a leucemia é outra. Um pouco mais da nossa equipe, tá? Então aqui não deu para colocar foto de todas as pessoas, mas aqui nós temos colegas que atendem crianças com doença falciforme, tá? Um pouco mais da nossa equipe. Aqui os nossos pacientes. Um pouco da nossa equipe ali também da recepção. Datas importantes no mês de junho, tá? Nós temos aí o dia 6 de junho, que é o Dia Nacional do Teste do Pezinho. Uma data muito importante que mostra o diagnóstico, né, inicial da doença falciforme. E o dia 19 de junho, que é o Dia Mundial de Conscientização da Doença Falciforme. No mês de outubro, na próxima semana, nós já temos o Dia Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas com Doença Falciforme. Data importante. Deixando aqui os nossos canais de comunicação, nós temos aí o canal de comunicação da supervisão de atendimento, e-mail institucional, recepção do ambulatório e o WhatsApp também da nossa recepção. Obrigado.